Você com certeza já se deparou com isso. Aquela foto em preto e branco de um carro luxuoso ou de um homem pensativo em um terno caro. E por cima, uma citação de Marco Aurélio. A legenda diz algo como: seja a rocha contra a qual as ondas se quebram. Parece familiar? Isso é o pseudo-estoicismo em sua forma mais visível. Hoje, vamos entender o que há de errado com esses sábios modernos do Instagram. E eu prometo que você vai descobrir a principal ideia do verdadeiro estoicismo, que eles não apenas ignoram, mas viram completamente de cabeça para baixo. Então, vamos começar pelo princípio. O verdadeiro estoicismo é uma filosofia grega antiga, fundada por Zenão de Cítio. Mais tarde, ela foi desenvolvida por gigantes do pensamento como Sêneca, Epicteto e o próprio imperador Marco Aurélio. A ideia-chave dos estoicos é curiosamente simples, mas genial. Existem coisas que podemos controlar: nossos pensamentos, reações, ações. E há coisas que não podemos controlar: o clima, as opiniões de outras pessoas, o passado. A sabedoria, segundo os estoicos, reside em focar toda a nossa energia no primeiro grupo e aceitar o segundo com serenidade. Então, a primeira e talvez a mais prejudicial ideia do pseudo-estoicismo é o mito de que um estoico é uma pessoa de rosto impassível. Dizem que, se algo de ruim acontece, você deve manter a calma. Se é insultado, zero reação. Esse é o tipo de imagem de exterminador de terno que é muito popular nas redes sociais. Ela vende a ideia de um autocontrole de ferro, onde qualquer emoção é vista como uma fraqueza a ser erradicada e escondida. Mas aqui está o paradoxo. Os verdadeiros estoicos nunca defenderam que nos tornássemos robôs insensíveis. Eles viam as emoções, ou como eles as chamavam, paixões, como uma parte natural da natureza humana. É como uma luz de alerta no painel do seu carro. O pseudo-estoico sugere simplesmente arrancar essa luz para que ela não incomode. O problema existe, mas você não o vê. Conveniente, mas perigoso. Já o verdadeiro estoico olha para essa luz e pergunta: certo, o que você está me sinalizando? Raiva, medo, tristeza não são inimigos, são informações. Informações sobre nossos julgamentos e avaliações do mundo. O estoicismo nos ensina a não reprimir a raiva, mas sim a analisá-la, a nos perguntar: por que fiquei com raiva? Este evento realmente vale a pena o meu estresse? A minha reação é razoável? Percebe a diferença? Não é uma supressão cega, mas sim uma análise consciente. Não se trata de não sentir nada, mas de não ser um escravo das suas emoções. A próxima armadilha, que caminha lado a lado com a supressão das emoções, é quando a indiferença é confundida com serenidade. Você já deve ter ouvido a frase que os pseudo-estoicos pronunciam com orgulho: eu não ligo para nada. Eles consideram isso um sinal de força e invulnerabilidade, como se dissessem: eu me elevei tanto que nada me atinge. Mas isso não é estoicismo. É puro niilismo e apatia. A verdadeira serenidade estoica, ou ataraxia, não é quando você não se importa com nada. É quando você compreende que se preocupar com coisas que não pode controlar é inútil e destrutivo. Imagine que está chovendo, mas você precisava de sol. O pseudo-estoico dirá: não ligo para esta chuva, escondendo a sua frustração. O verdadeiro estoico pensará: está chovendo. É um fato. Não posso pará-la. Como posso adaptar meus planos? Ele não ignora a realidade, nem finge que não se importa. Ele a aceita. A indiferença é uma recusa em interagir com o mundo. A serenidade do estoico é o resultado de uma profunda compreensão do mundo e do seu lugar nele. É um estado de espírito ativo, e não uma negação passiva. É uma força nascida da sabedoria, e não uma máscara que esconde a fraqueza. Mas agora, vamos conversar sobre como o pseudo-estoicismo se tornou combustível para o culto da masculinidade tóxica. Já repararam como, frequentemente, essa filosofia é vendida sob o pretexto de
Como ser um homem de verdade? Nas imagens, vemos homens carrancudos, silenciosos, que jamais sorriem. São ensinados a ser inabaláveis, a não mostrar fraqueza, a nunca pedir ajuda. Emoções? Ah, isso é para mulheres e fracos. Um homem de verdade tem de ser uma rocha. Ponto. E o que obtemos como resultado? Obtemos a receita para o isolamento emocional. Aos homens, basicamente, é proibido ser humano. É-lhes negado serem vulneráveis, sentirem empatia ou falarem abertamente sobre os seus problemas. Qualquer tipo de gentileza ou bondade é interpretado como uma fraqueza. A agressão e o domínio, pelo contrário, são elevados ao patamar de virtude. Mas o mais irônico de tudo é que os verdadeiros estoicos eram a antítese completa dessa imagem caricatural. Marco Aurélio, nas suas Meditações, escreve com ternura sobre a família e agradece aos seus mestres. Sêneca, por exemplo, dedica tratados inteiros à amizade e à misericórdia. A sua força não residia na rudeza exterior, mas sim numa solidez interior, fundamentada na razão e na virtude. Eles buscavam justiça e sabedoria, e não a imagem de um macho alfa dominador. O pseudo-estoicismo moderno simplesmente pegou na ideia de resiliência e dela expurgou tudo o que é humano, deixando apenas uma casca vazia e fria. Outra tática favorita dos gurus do Instagram é justificar a própria insensibilidade. Você certamente já se deparou com isso. Alguém lhe diz algo ofensivo e a sua reação responde com a maior naturalidade. Eu só estou falando a verdade. É a franqueza estoica. Assim, a simples grosseria e a falta de tato são transformadas em uma espécie de virtude superior. Essa pessoa realmente acredita que não é um grosseirão, mas sim o portador de uma verdade dura, porém necessária. Ela se vê como um cirurgião que corta na carne sem sentimentalismos. No entanto, esquece que um verdadeiro cirurgião age para o bem do paciente e não para inflar o próprio ego ou para demonstrar sua destreza com o bisturi. O verdadeiro estoicismo nunca foi uma licença para a crueldade. Sim, os estoicos valorizavam a verdade, mas eles a valorizavam no contexto das 4 virtudes cardeais: sabedoria, justiça, coragem e temperança. Antes de dizer algo, um verdadeiro estoico se perguntaria: é justo? Vai ajudar a pessoa? Meu desejo de dizer a verdade não é ditado apenas pelo orgulho. Já o pseudo-estoico usa a verdade como um porrete. Ele simplesmente a brande, deliciando-se com sua suposta honestidade, e não pensa absolutamente nas consequências. E aqui está mais um personagem popular do nosso universo Instagram: o lobo solitário. Ele se vira sozinho. Não confia em ninguém e não depende de ninguém. O mundo é uma selva, e só os mais fortes sobrevivem. As outras pessoas são meros competidores ou recursos. E essa filosofia de egoísmo também é apresentada sob o disfarce de estoicismo. Supostamente, um verdadeiro sábio é tão autossuficiente que não precisa de ninguém. Mas se abrirmos os escritos dos verdadeiros estoicos, veremos um quadro que simplesmente desfaz essa imagem. Para eles, o ser humano é, por natureza, um ser social. Assim como uma abelha não pode existir fora da colmeia, o ser humano não pode realizar sua natureza isolado da sociedade. Eles acreditavam que um dos principais objetivos de uma vida virtuosa era servir à sociedade, cumprindo seu dever. Ser um bom filho, um bom pai, um bom amigo, um bom cidadão, era isso que importava para um estoico. O imperador Marco Aurélio constantemente lembrava a si mesmo de suas obrigações para com o Império Romano. Epicteto, um ex-escravo, ensinava que somos todos atores em uma peça divina, e nossa tarefa é desempenhar bem nosso papel, seja qual for. Eles foram os primeiros cosmopolitas, considerando-se cidadãos não de uma única cidade, mas do mundo inteiro. Então, enquanto o pseudo-estoico constrói uma fortaleza ao seu redor para se isolar do mundo, o verdadeiro estoico pensa em como tornar este mundo melhor para todos. Claro,
É impossível falar de pseudo-estoicismo sem mencionar as citações tiradas do contexto. São a sua ferramenta principal. Pegam numa ideia profunda e multifacetada de um grande filósofo, retiram-lhe umas poucas linhas, e essas linhas são sobrepostas numa imagem com um carro de luxo ou um leão. No fim das contas, a citação passa a servir propósitos diretamente opostos àqueles que o autor original pretendia. Tomemos como exemplo a famosa frase de Epicteto: não são as coisas em si que perturbam as pessoas, mas sim as suas opiniões sobre essas coisas. No instastoicismo, ela é interpretada assim: foste ofendido? O problema é teu. Basta mudar a tua opinião. Isto é usado para desvalorizar os sentimentos alheios e para transferir a responsabilidade. Ou seja, se te sentes mal, a culpa é tua por teres escolhido pensar assim. Mas Epicteto falava de algo completamente diferente. Ele ensinava-nos a assumir a responsabilidade pelo que podemos controlar, os nossos julgamentos. Ele não apelava à indiferença perante o sofrimento alheio. Ele falava de autodesenvolvimento e de trabalho interior. Era uma ferramenta para a autoanálise e não uma arma para atacar os outros. Os pseudo-estoicos transformam ferramentas psicológicas subtis em slogans rudes e simplistas. Eles pegam na sabedoria, despojam-na da sua complexidade e das suas nuances, e obtêm um produto conveniente, mas absolutamente inútil, e por vezes, até prejudicial. Vamos abordar agora um tópico que revela de forma gritante todo o absurdo do pseudo-estoicismo, a sua obsessão pelo sucesso externo. À primeira vista, o que é que isso tem a ver com uma filosofia que pregava o desprezo pela riqueza, pela fama e pelo estatuto social? Afinal, os estoicos viam essas coisas como indiferentes, ou seja, sem relevância para a verdadeira felicidade e virtude. Um sábio poderia ser tanto um imperador quanto um escravo, e a sua virtude permaneceria inalterada. Mas basta olhar para o feed dos insta-estoicos de hoje. O que é que vemos lá? Relógios caros, carros luxuosos, corpos esculturais, projetos de negócios bem-sucedidos. De repente, o estoicismo transformou-se numa ferramenta para atingir bens materiais. Tornou-se um sistema de coaching motivacional para quem quer ganhar 1 milhão, ter o corpo perfeito ou ser imbatível nas negociações. As citações de Marco Aurélio, que viveu na mais pura modéstia e lutou constantemente contra as tentações do poder, são agora usadas para o incitar a comprar o último iPhone ou um curso dispendioso. É uma completa inversão dos valores estoicos. Os estoicos ensinavam que riqueza e pobreza eram igualmente irrelevantes para a harmonia interior. Já os pseudo-estoicos dizem: sê estoico e serás rico. Isso não é apenas uma distorção. É a filosofia virada de cabeça para baixo, por completo. Outro conselho incrivelmente popular, mas extremamente prejudicial, que deriva desta filosofia é a frase: basta ser forte. Soa bonito e acolhedor, não é? Mas, na prática, é um dos conselhos mais tóxicos que se pode dar a alguém em um momento difícil. Quando alguém lhe diz: basta ser forte, está, na essência, desvalorizando suas experiências. Imagine que você quebrou uma perna e lhe dizem: basta ser forte e siga em frente. Absurdo. O mesmo absurdo acontece quando se trata de dor emocional. Esta frase não oferece uma solução real. Não fornece ferramentas para lidar com o problema. Apenas coloca diante de você uma tarefa impossível e faz com que se sinta culpado se não conseguir cumpri-la. Isso cria a falsa noção de que qualquer problema é apenas uma questão de força de vontade. E se você está mal, significa que você simplesmente não é forte o suficiente. Tal abordagem impede as pessoas de reconhecerem sua vulnerabilidade, impede que procurem ajuda de amigos, família ou especialistas. O verdadeiro estoicismo ensina não apenas ser forte, mas ser sábio. E a sabedoria, por vezes, reside em reconhecer a própria fraqueza e encontrar as formas corretas de superá-la, em vez de simplesmente fingir que ela não existe. Naturalmente,
Uma versão tão popular e simplificada da filosofia não poderia deixar de se tornar uma mercadoria. E assistimos ao florescimento da comercialização da sabedoria. A filosofia antiga, que era um modo de vida, uma prática que exigia anos de estudo e reflexão, transformou-se num produto na prateleira do supermercado. Surgiram inúmeros cursos, maratonas, livros com títulos chamativos como Torne-se um estoico em 21 dias ou Os segredos dos estoicos para um negócio de sucesso. Oferecem-lhe a sabedoria no atacado e no varejo. Por uma quantia específica, prometem-lhe pensamento estoico, serenidade inabalável e autocontrole imperial. A filosofia transforma-se em fast food, rápido, conveniente, bem embalado, mas por dentro, zero de nutrientes. Não é mais um caminho para a virtude, mas apenas mais uma ferramenta no arsenal do sucesso a qualquer custo. O problema é que o estoicismo não é um conjunto de life hacks que se pode dominar em 3 webinários. É um sistema holístico de ética, lógica e física. É um trabalho diário e meticuloso sobre si mesmo, sobre os seus julgamentos, sobre as suas reações. É um processo que dura a vida toda. O pseudo-estoicismo comercial, por outro lado, vende a ilusão de um resultado rápido, prometendo que pode comprar um bilhete para o reino da sabedoria, em vez de caminhar até lá, passo a passo. Aqui reside uma sutil, mas crucial, confusão de conceitos. A aceitação versus o fatalismo. Os estoicos diziam: aceita o que não podes mudar. Este é um dos pilares da sua filosofia. No entanto, os pseudo-estoicos frequentemente interpretam isso como: não faças nada, pois tudo já está predestinado. Consequentemente, uma filosofia de ação transforma-se numa filosofia de passividade. Quando confrontado com dificuldades, o indivíduo simplesmente cruza os braços e diz: é o destino. Eu aceito isto de forma estoica. Foi despedido do trabalho? Destino. Relações problemáticas? Destino. Ele esquece que o estoicismo divide o mundo em 2 partes: o que controlamos e o que não controlamos. O destino é o que não controlamos. Mas as nossas reações, as nossas ações, as nossas tentativas, isso está inteiramente ao nosso alcance. Um verdadeiro estoico, ao perder o emprego, diria: o facto do despedimento não posso mudar. Isso está fora do meu controle. Mas posso controlar como reajo a isso. Posso começar a procurar um novo emprego. Posso adquirir novas competências. Posso analisar os meus erros. Para ele, a aceitação é um ponto de partida para a ação, não a linha de chegada. O pseudo-estoico usa a aceitação como justificação para a inação. Ele torna-se um fatalista que simplesmente se deixa levar pela corrente, esquecendo que tem remos. O próximo passo lógico nesse caminho é o desenvolvimento da frieza e da ausência de empatia. Convencendo-se de que as emoções e problemas alheios estão fora de seu controle, os pseudo-estoicos passam a encarar a compaixão como uma fraqueza. Por que se preocupar com um amigo em apuros? Afinal, são problemas dele, não meus. Por que ajudar alguém? Cada um deveria ser forte e resolver seus próprios problemas. Assim se estabelece uma filosofia conveniente do egoísmo. Compaixão, bondade, misericórdia, todas essas qualidades são declaradas paixões irracionais, das quais o sábio deveria se libertar. No fim, o indivíduo constrói uma muralha de gelo ao seu redor, acreditando que ela é a fortaleza de sua sabedoria. Ele deixa de fazer parte da comunidade humana e se torna um mero observador, que olha com desdém para as pessoas agitadas e emocionais. Mas ele esquece que Sêneca escreveu tratados inteiros sobre a clemência. Esquece também que Marco Aurélio constantemente lembrava a si mesmo da necessidade de ser indulgente com os erros dos outros. Os verdadeiros estoicos entendiam que o ser humano é um ser social, e a empatia não é uma fraqueza, mas sim o elo que une a sociedade. O pseudo-estoico, ao buscar uma falsa invulnerabilidade, perde uma das mais importantes qualidades humanas.
Ele não se torna um sábio, mas sim uma pessoa solitária e insensível. Outra perigosa transformação de ideias ocorre com o conceito de autossuficiência. Na filosofia estoica original, esta é uma ideia belíssima. Ela defende que, para a verdadeira felicidade e para a virtude, o ser humano não precisa de nada que venha de fora. Nem riqueza, nem fama, nem a aprovação alheia podem torná-lo verdadeiramente feliz ou infeliz. Tudo o que é essencial reside dentro de si, na sua mente e na sua capacidade de fazer as escolhas certas. Contudo, nas mãos dos gurus do Instagram, esta ideia é deturpada ao extremo. A autossuficiência transforma-se em egocentrismo. A frase, "não preciso de ninguém para ser feliz", torna-se um lema. Os relacionamentos com os outros passam a ser vistos como um fardo, uma potencial ameaça à paz interior. Amizade, amor, família, tudo isso se torna algo secundário, de que se pode facilmente abdicar em nome da sua independência. No fim, temos a imagem de uma pessoa que se fechou tanto em si mesma que, de facto, não precisa de ninguém. Mas isso não é força, é uma tragédia. Os verdadeiros estoicos, embora autossuficientes, não eram eremitas. Eles valorizavam a amizade, amavam as suas famílias e serviam à sociedade. A sua autossuficiência era o alicerce que lhes permitia construir relações saudáveis com o mundo, e não uma muralha que os isolava dele. O pseudo-estoico, por outro lado, constrói uma muralha e, no fim, fica sozinho com a sua suposta força num quarto vazio. É claro que, na raiz de todos esses problemas, está uma simplificação absurda. Imagine um mecanismo de relógio intrincado, com centenas de engrenagens, molas e balancins, que os melhores artesãos aperfeiçoaram durante séculos. Agora imagine que alguém pegou esse mecanismo, jogou fora 99% das peças, deixou apenas as duas maiores engrenagens e disse: "Pronto, isto é um relógio, é só girar." Algo muito semelhante aconteceu com o estoicismo. Um sistema complexo e multifacetado de ética, lógica e física, que filósofos estudaram e praticaram por anos, foi reduzido a 5 ou 7 regras simples para posts nas redes sociais. Controle o que você pode controlar, viva o aqui e agora, lembre-se da morte. Todas essas ideias são, sem dúvida, importantes, mas, descontextualizadas, elas perdem sua profundidade e se transformam em meros slogans banais. É como tentar compreender toda a complexidade do romance Guerra e Paz, lendo apenas um resumo de 2 páginas. Você pode até conhecer o enredo, mas perde toda a psicologia, todas as nuances, toda a genialidade do autor. O pseudo-estoicismo nos apresenta essa sinopse superficial. Ele oferece respostas fáceis para perguntas complexas, criando uma ilusão de compreensão. Mas essa ilusão nos impede de embarcar em uma verdadeira jornada e conhecer a filosofia autêntica, profunda e verdadeiramente transformadora. Às vezes, o pseudo-estoicismo não é apenas uma filosofia, mas uma verdadeira arma numa discussão. A pessoa, ao absorver frases de efeito e artifícios lógicos, passa a usá-los não para o autoconhecimento, mas para dominar o interlocutor. Ela assume a postura de um sábio imperturbável, que paira acima de toda a agitação emocional. Qualquer argumento seu, carregado de emoção, é prontamente rebatido com a frase: "Isso é apenas o seu julgamento, não a realidade." Acusa-o de irracionalidade, de se deixar levar pelas paixões. Pode recorrer à chamada dicotomia estoica do controle para desvalorizar as suas preocupações, dizendo: "Você está se preocupando com o que não pode controlar. Isso é ilógico." No fim das contas, uma discussão comum vira um jogo psicológico. O objetivo de quem age assim não é buscar a verdade, mas comprovar a sua superioridade. Essa pessoa usa a filosofia como escudo para esconder a própria insegurança e como espada para fazer o oponente sentir-se tolo e emocionalmente instável. Isso contradiz totalmente o espírito do estoicismo,
que via o diálogo e a lógica como ferramentas para a busca conjunta da verdade, e não como um meio de humilhar o outro e afirmar-se à sua custa. Uma outra falha fundamental é a ilusão de que podemos controlar tudo na vida. Os pseudo-estoicos focam-se tanto na primeira parte do famoso princípio, controla o que podes controlar, que se esquecem quase por completo da segunda, não menos crucial, e aceita o que não podes controlar. No seu universo, quase tudo está ao alcance do controlo, desde que estejas preparado o suficiente. Eles criam a imagem de um super-humano que, pela força da mente e da vontade, pode moldar a sua realidade. Doenças, fracassos, crises econômicas, até a morte, tudo isto é apresentado como desafios que o estoico de espírito forte deve superar. E se algo não corre bem, significa que simplesmente não se esforçou o suficiente, que não foi disciplinado o bastante. Isto provoca uma imensa sensação de culpa e angústia. A pessoa começa a acreditar que é responsável absolutamente por tudo o que acontece na sua vida. Mas isso não é verdade. A vida é repleta de imprevistos, caos e coisas que estão completamente fora do nosso controlo. E a sabedoria do verdadeiro estoico não reside em tentar controlar o incontrolável, mas sim em encontrar em si a força e a dignidade para aceitar isso. Reconhecer as nossas limitações não é fraqueza, mas sim a mais alta forma de realismo e humildade, que o pseudo-estoicismo ignora por completo. Um dos princípios mais cruciais do estoicismo, e que se perdeu quase por completo na sua popularização, é a máxima de viver em conformidade com a natureza. Ao ouvir isso, o homem moderno provavelmente imaginaria caminhadas na floresta ou uma vida isolada, longe da agitação da cidade. No entanto, os estoicos atribuíam a essa ideia um significado muito mais profundo. Para eles, a natureza significava, em primeiro lugar, o cosmos racional e ordenado. Viver em conformidade com ele significava compreender as leis do universo e o seu próprio lugar nele. Em segundo lugar, e o que é ainda mais crucial, referiam-se à natureza humana. E qual é, afinal, a nossa natureza? Somos seres racionais e sociais. Assim sendo, viver em conformidade com a natureza implica usar a nossa razão para alcançar a virtude e viver em harmonia com os outros, cumprindo o nosso dever social. O pseudo-estoicismo ignora completamente este aspecto. O seu foco está no sucesso individual, na construção de uma fortaleza pessoal, na auto-isolamento. Esquece que, para um verdadeiro estoico, ser humano significa ser parte da humanidade. A virtude não pode ser egoísta. É nas nossas relações com os outros que ela se manifesta, na justiça, na bondade, na honestidade. Ao ignorar este princípio fundamental, o pseudo-estoicismo arranca o coração da filosofia, deixando apenas um esqueleto de regras de autocontrolo. Outro baluarte ferozmente defendido pelos estoicos de Instagram é a negação da vulnerabilidade. Na sua visão de mundo, a vulnerabilidade é sinônimo de fraqueza. Admitir um erro, pedir ajuda, mostrar os verdadeiros sentimentos, tudo isso é considerado uma manifestação de caráter indigna de um verdadeiro sábio. Para eles, o estoico deve ser como uma fortaleza impenetrável, sempre forte, sempre confiante, sempre certo. Mas se olharmos para os escritos pessoais dos verdadeiros estoicos, veremos uma imagem completamente diferente. Marco Aurélio, nas suas meditações, analisa constantemente as suas falhas, ele duvida, ele luta contra as suas fraquezas. Sêneca, nas suas Cartas Morais a Lucílio, escreve sobre o medo da morte, a amargura da perda e os seus próprios erros. Ele não se apresenta como um super-humano. Pelo contrário, ele reconhece a sua fragilidade humana. É precisamente nisto que reside a verdadeira força. A força não está em fingir ser invulnerável. A força está em conhecer os seus pontos fracos e trabalhar neles. A força está em ter a coragem de ser honesto consigo mesmo e com os outros. O pseudo-estoicismo
propõe-nos usar uma máscara de invencibilidade. O verdadeiro estoicismo ensina-nos a ter a coragem de tirar essa máscara e aceitarmos-nos como somos, imperfeitos, vulneráveis, mas em busca de sermos melhores. Aqui, chegamos a uma distinção fundamental. Para o estoico de Instagram, o estoicismo é um substantivo. É um rótulo que se usa, um selo que se aplica a si mesmo. Eu sou estoico. É uma imagem, uma fachada, uma bela máscara para uma foto nas redes sociais. Ele tira uma foto com um livro profundo, partilha uma citação e pronto. O seu estoicismo diário está cumprido. Mas para o verdadeiro praticante da filosofia, o estoicismo é um verbo. É uma prática diária, contínua, que se vive a cada hora, a cada instante. Não se pode simplesmente ser estoico. Só se pode praticar o estoicismo. É como a diferença entre a pessoa que compra um equipamento desportivo caro e tira selfies no ginásio, e o verdadeiro atleta que, faça chuva ou faça sol, sai para treinar todos os dias. A verdadeira prática é a reflexão matinal sobre o dia que se avizinha. É a análise noturna dos próprios atos, onde agi irracionalmente, onde cedi à raiva, onde poderia ter demonstrado mais empatia. É a observação constante dos próprios pensamentos no trânsito, na fila ou numa discussão com o chefe. É um trabalho interno complexo, nem sempre agradável, que ninguém vê. O pseudo-estoicismo é uma bela montra. O verdadeiro estoicismo é o que acontece na oficina, nos bastidores, por trás dessa vitrine. E isso nos leva ao cerne da filosofia, a um conceito que os pseudo-estoicos distorceram a ponto de ser irreconhecível: a virtude. Pergunte a um sábio de Instagram o que é virtude, e ele provavelmente descreverá uma imagem: ser forte, inabalável, bem-sucedido, emocionalmente impenetrável. Para ele, virtude é um conjunto de atributos externos de força e dominação. Mas para os verdadeiros estoicos, a virtude é o único bem verdadeiro, e ela se manifesta em 4 qualidades específicas. A primeira é a sabedoria, a capacidade de discernir o que é verdadeiramente bom, do que é mal e do que é indiferente. A segunda é a justiça, honestidade, bondade e o cumprimento dos deveres para com os outros. A terceira é a coragem, a habilidade de agir corretamente diante do perigo, da dor ou do medo, baseando-se na razão e não na imprudência. E a quarta é a temperança, autocontrole, a capacidade de desejar e fazer as coisas na medida certa, evitando os extremos. Percebe a profundidade do abismo? O pseudo-estoicismo ensina a construir um ego forte. O verdadeiro estoicismo ensina a construir um bom caráter. Não se trata de ser o cara durão. Trata-se de ser uma pessoa boa, sábia, justa, corajosa e temperante. E isso muda absolutamente tudo. E chegamos, por fim, ao erro principal e fundamental, do qual derivam todos os outros. O pseudo-estoicismo é uma filosofia de isolamento. Cada uma das ideias que analisamos, desde a supressão das emoções até o egocentrismo, serve ao mesmo propósito: erguer um muro entre o ser humano e o mundo. Criar uma fortaleza inexpugnável na qual se possa refugiar das tempestades da vida, das outras pessoas, dos próprios sentimentos. Todo esse imaginário do guerreiro solitário que se opõe a um mundo hostil é o lema do insta-estoicismo. Ele ensina a separar-se, a distanciar-se, a isolar-se. Ele diz: você é uma ilha. E é nisto que reside o seu maior e mais trágico engano. Porque a verdadeira filosofia estoica ensinava o completo oposto. E o que eles colocavam no coração da sua filosofia, os pretensos sábios de hoje não apenas ignoram, eles temem. E agora, o momento mais importante e surpreendente, que abala toda a ideia do estoicismo de Instagram. Pseudo-estoicos baseiam a sua filosofia na ideia de distanciamento, egoísmo e na imagem de um guerreiro solitário que enfrenta o mundo. Mas,
E se eu disser a vocês que o verdadeiro estoicismo é uma filosofia de amor? Sim, vocês não ouviram errado. Um dos conceitos centrais do estoicismo, e que quase nunca é mencionado em páginas populares, é a oikeiosis. Isto pode ser traduzido como sentimento de pertença ou parentesco. Os estoicos acreditavam que o ser humano é, por natureza, um ser social. Eles imaginavam a humanidade como uma série de círculos concêntricos. No centro está você mesmo, depois a sua família, em seguida os seus amigos, os seus concidadãos, e assim sucessivamente até o círculo maior, que inclui toda a humanidade. E a tarefa do sábio é expandir a sua preocupação e amor do centro para estes círculos externos, até que sinta um parentesco com todas as pessoas do planeta. Percebem a reviravolta? A filosofia que hoje é vendida como um hino ao individualismo extremo é, na verdade, um ensinamento sobre a conexão universal, a empatia e o dever para com a humanidade. Um verdadeiro estoico não é uma rocha fria, mas um cidadão do mundo que se esforça para torná-lo um lugar melhor. Então, da próxima vez que virem uma citação de Marco Aurélio num carro desportivo, lembrem-se, o verdadeiro estoicismo não é sobre erguer um muro de indiferença para se isolar do mundo. É sobre construir pontes para outras pessoas. Obrigado por assistirem a este vídeo até o fim. Se ele fez vocês refletirem ou se aprenderam algo novo, deixem o seu like e se inscrevam no canal para não perderem as próximas análises. E agora, uma pergunta para vocês. Escrevam nos comentários qual foi o conselho estoico mais estranho ou absurdo que já encontraram online. Vamos discutir isso juntos.